Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer poder apresentar para vocês o pastor Leonard. Ele tem trabalhado como pastor de igreja local na Suécia por muitos anos. Foi também o diretor da nossa missão na Suécia, a missão Interact, por 11 anos. Foi meu chefe durante esses anos. Depois ele foi um empresário, dono de uma empresa bastante grande na área de alimentação, e depois então ele vendeu isso e voltou para o trabalho na igreja. Hoje ele é um dos pastores de uma das nossas maiores igrejas na Suécia, uma igreja muito missionária, e também trabalha com consultoria nessa área de liderança. Casado, já há mais de 40 anos, tem 4 filhos, 7 netos, então é uma família, não, que só ele tinha nada. E é uma alegria tê-lo aqui. Ele já tem falado no nosso seminário, sexta-feira, ontem no seminário aqui na igreja. Hoje à noite vamos estar em Água Rasa, em São Paulo, e quarta-feira vamos para o Rio Grande do Sul, fazer uma semana de conferências lá também. Então é uma alegria tê-lo aqui. Ele vai compartilhar a palavra conosco essa manhã. Meu nome é Bertio e eu sou um dos obreiros que trabalha aqui na região de Campinas, ligado ao nosso seminário, como certamente muitos de vocês conhecem. Vamos orar ao Senhor? Te agradeço, ao Pai, pelo privilégio de estar aqui junto com o pastor Leonard, Senhor, pela palavra que tens colocado no seu coração. Pedimos ao Pai que tu use o teu servo nesse momento, Senhor, também que a tradução não atrapalhe a tua mensagem, Senhor. Pedimos ao Pai que nós possamos estar com o nosso coração, a nossa mente aberta, para que a tua palavra possa nos enriquecer, nos nutrir e nos transformar conforme a tua vontade. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Jag hade förmånen att vara här och undervisa igår. Eu tive o privilégio de estar aqui ontem ensinando. Och ändå blev jag inbjuden att komma tillbaka idag. E assim mesmo me convidaram para voltar aqui hoje. Det var väldigt storslaget. Isso é grande. Det händer nästan aldrig i Sverige. Quase nunca acontece antes em outros lugares. Skämt åsido. Brincadeira. Det var gott att få möta er som församling idag. Muito bom encontrar vocês como igreja hoje. Tillvaron har ju förändrats för oss allihopa rent globalt. As mudanças foram muito grandes a nível global. Så när man reser till Latinamerika, então quando a gente viaja para a América Latina, så är det möjligt att på eftermiddagen sitta och ha ett samtal med barnbarnen i Sverige. A gente pode, mesmo estando aqui, falar com os netos lá na Suécia. Så jag hade lite Skype-samtal med några av mina barnbarn igår kväll. Então eu usei o Skype e conversei com alguns dos meus netos ontem. Så ser tillvaron ut numera. Hoje em dia é assim, essa facilidade. Idag ska vi läsa en bibeltext från Johannes evangeliet. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus do Evangelho de João. Men vi ska göra det om en stund. Mas vamos fazer isso daqui a pouco. Jag skulle vilja introducera några perspektiv i Johannes evangeliet först. Eu queria iniciar colocando algumas perspectivas do Evangelho de João inicialmente. Johannes evangeliet i stort handlar ju om Jesus som har dialog med sin omgivning. O Evangelho de João trata muito de Jesus e o diálogo que ele tem com pessoas ao seu redor. Och Jesus var exceptionellt skicklig på sina dialoger. E Jesus era realmente um especialista em dialogar com as pessoas. Och jag vill börja där. Eu queria dizer Jesus var en fantastisk que samtalspartner. Jesus era um parceiro de diálogo fantástico. Han hade uppenbart lätt att få kontakt med människor. Ele tinha uma facilidade de tratar com as pessoas. Den tidens religiösa ledare, Os líderes religiosos daquela época, där Jesus uppträder, är ju ett starkt religiöst porque samhälle. onde Jesus está é uma sociedade profundamente religiosa. Och de här religiösa ledarna, de var väldigt traditionella. E esses líderes religiosos eram muito tradicionais. Ett konventionellt beteende. Era uma forma assim muito formal de tratar as pessoas. Och de hade svårt att umgås med vanligt E folk. eles tinham dificuldade de tratar e relacionar-se com De pessoas. var distanserade, Tinha uma distância muito grande, formella muito formais. och undvek väldigt gärna de förtroliga E samtalen. muitas vezes eles até evitavam essas conversas mais íntimas com as pessoas. Religion
Religião, främjar nämligen inte umgänge mellan människor. muitas vezes, não facilita o relacionamento entre pessoas. Men Jesus, Mas Jesus, han bröt med de här traditionella ele quebrava essas fromhetsmönstren. tradições, essa formalidade. Han talar inte ens ett religiöst språk. Ele nem usava uma linguagem religiosa. Och inte heller blev han så där aggressiv E nem era agressivo em relação às pessoas, i samtalen han quando hade. ele conversava com as pessoas. Rabbinerna på den här tiden, Os rabinos naquela época, de var noggranna med att upprätthålla ett religiöst språk. eles tinham desejo de sempre estar falando uma linguagem religiosa. Det var inte speciellt viktigt för dem att bli förstådda av människor. Eles não tinham muito interesse nem que as pessoas os entendessem. Men Jesus var väldigt avspänd i sin dialog. Mas Jesus, ele era bastante tranquilo no seu diálogo. Och det berodde på att han brydde sig om människor. E isso porque ele tinha cuidado muito especial pelas pessoas. Och han kände aldrig behov att tvinga på sitt budskap på E ele nunca människor. sentia a necessidade de se impor sobre as pessoas. Därför kunde han ibland lämna människor med öppna frågor. Por isso ele podia deixar, às vezes, as pessoas até com perguntas no ar. Och han kunde lämna människor med sin vånda, E quem sabe deixá-los até meio ansiosos, às vezes, med nya tankar mas com novos pensamentos. och ibland med tvivel. E às vezes até com uma falta de fé. Och utpräglade åsiktsmänniskor, E quem sabe pessoas que tinham opiniões muito fortes, de klarar inte av sånt. muitas vezes eles não conseguem ter esse tipo de de blir atitude. aggressiva. Eles ficam Ska agressivos, alltid övertyga och få rätt. eles querem sempre argumentar para mostrar que eles têm a razão. Ett annat perspektiv på Jesus som samtalspartner, Uma outra perspectiva de Jesus como parceiro de diálogo det var att han aldrig var överlägsen eller påtvingande. era que ele nunca se impunha ou tentava ser superior aos outros. Jesus talar med människor och inte till människor. Jesus falava com as pessoas, não para as pessoas. Det är där samtalet uppstår. E é aqui então que a conversa acontece. Jesus levde nära människors vardag. Jesus vivia perto da realidade diária das pessoas. Han var inte en skrivbordsprodukt. Ele não era que ficava só no escritório. Han hade inte utvecklat ett byråkratiskt kontaktnät. E ele não tinha assim desenvolvido uma burocracia no seu relacionamento. Jesus rörde sig fritt, Jesus andava livremente entre as pessoas, avspänt, de uma forma i bastante väldigt tranquila, många olika miljöer. em diferentes tipos de contextos. Han var inte speciellt intresserad av att bli kallad rabbi, Ele nem tinha muito interesse de ser chamado de mestre, o rabino, profet, ou profeta, eller inte ens Guds son. ou até de ser chamado do Filho de Deus. Jesus visade sig är en fantastisk samtalspartner. Jesus se mostrou ser uma pessoa excelente em termos de conversa, diálogo com as pessoas. Hela Johannes evangeliets 21 kapitel E är genomsyrad E av todos os detta. 21 capítulos do Evangelho de João estão cheios dessas conversas de Jesus. Det vi också ser i Johannes evangeliet, Outra coisa que nós vemos do Evangelho de João det är att Jesus är psykolog. é que Jesus é um psicólogo. Han var människokännare. Ele conhecia as pessoas. Han förstod vad som rörde sig inom Ele människor. sabia, entendia o que acontecia no meio das pessoas. Och i anslutning till en dramatisk händelse, E justamente em relação a uma situação muito dramática, när han är med och rensar ut allt det osunda quando ele tira tudo aquilo que não era saudável på tempelområdet, na região do templo, så säger Johannes att Jesus anförtrodde sig inte åt människor. diz sobre quando ele estava limpando o pátio do templo, que ele não se declarava diante das Därför att han pessoas, visste vad som rörde sig i dem. porque ele sabia o que tinha no interior delas, das Det är pessoas. psykologen. Isso é psicologia. Visst kunde människor känna sig utforskade ibland, Quem sabe as pessoas às vezes sentiam que ele sabia um pouco mais acerca delas. eller avslöjade i E dialogen. que ele, quem sabe, denunciava certas coisas. Men han förrådde aldrig någon, Mas ele nunca traiu alguém. eller undervärderade människor han Ou mötte. se colocava, humilhava as pessoas. Jesus var idealet för människan. Jesus era o ideal do ser humano. Det finns ingen som har sådana drömmar om våra liv som Jesus. Não tem ninguém que tem sonhos tão altos acerca de nós como Jesus. Det finns ingen som
som är beredd att hjälpa oss att uppnå våra drömmar som han. Não tem ninguém que tenha o desejo de ajudar-nos na nossa vida como Jesus. Det finns ingen som har en sån försonande hållning som han. Não tem ninguém que tenha uma atitude tão reconciliadora como Jesus. Det finns ingen som har sån försonande hållning till våra brister som han. Não tem ninguém que tenha uma atitude tão reconciliadora em relação aos nossos problemas com Ele. Det finns ingen som har en sån kraft till förvandling som han. E ninguém tem um poder de transformação como Jesus Cristo. Jesus var en god samtalspartner Jesus era bom no diálogo och är en fantastisk e samtalspartner. continua sendo muito bom em diálogo, em conversa conosco. Men Jesus var också psykolog. Mas ao mesmo tempo Jesus era um psicólogo Och han kunde hjälpa människor e ele podia ajudar as att pessoas se sin inre värld para ver o seu interior och omvända sig från sina e brister. também se arrepender dos seus pecados, seus Han erros. kunde hjälpa människor att bli stärkta i sin svaghet. Ele podia ajudar as pessoas a serem fortalecidos na sua fraqueza. Men Jesus är också en pedagog. Mas Jesus também é um pedagogo. Jesus var ingen salongstalare. Ele não era que dava palestras em grandes salas. Jesus umgicks på ett väldigt naturligt sätt Mas Jesus ele convivia de uma forma muito natural com as pessoas, med människors existentiella com frågor. as questões existenciais das pessoas. Vi möter det när man söker upp honom på natten, Nós sabemos do homem que o procurou de noite, eller vid brunnen, ou junto ao poço, eller i andra personliga kriser. ou em outros momentos de crises pessoais. Jesus använde samtalston. Jesus sempre tinha tom de conversa com as pessoas. Och hela Johannes evangeliet är genomsyrat av det E här. todo o evangelho de João é norteado por esse tipo de conversa. Jesus är beredd att använda naturliga och normala bilder. Jesus ele usava figuras e comparações naturais do dia a dia, Därför att Jesus tänkte utifrån en särskild idé. porque Jesus partia de uma ideia muito especial. Han tänkte inte utifrån lärosatser. Ele não pensava a partir de dogmatismo, de doutrinas. Han tänkte inte i första hand utifrån teologiska E doktriner. não era a partir de assuntos teológicos ou doutrinas teológicas. Han tänkte utifrån ett annat rike. Mas ele pensava a partir de um outro reino, Han tänkte utifrån Guds rike. a partir do reino de Deus. Och det här uppenbaras gång på gång. E isso aqui é revelado vez após vez. I kapitel 2 i Johannesevangeliet så står det om att han uppenbarade sin härlighet. E no capítulo 2 de João fala que ele revelou a sua glória. Han uppenbarade helt andra livsdimensioner. Ele mostrava dimensões diferentes da vida. Miraklet i Kanaan O milagre lá em Canaã visar på hans härlighet. mostra a sua glória. Och när han möter Nikodemus E quando ele encontra Nicodemos, så talar han om någonting annat än det jordiska. e aí ele fala sobre alguma coisa que não era terrena. Ni behöver tro på någonting annat än det jordiska. Crer em algo que é além do terreno, do humano. Jesus talar om det himmelska. Jesus falava acerca do céu, Och do reino. i kapitel 4 när han har en dialog med den samariska E quando kvinnan ele no capítulo 4 tem o diálogo com a mulher samaritana, så talar han om sanna gudstillbedjare. ele fala sobre os verdadeiros adoradores a Deus. Ni tänker, säger Jesus, utifrån traditioner som har växt fram. Vocês pensam de Jesus a partir de uma tradição que aconteceu. Utifrån olika berg där vi ska tillbe. Quem sabe qual é o monte de onde se deve adorar. Men jag talar om sanna Mas eu falo gudstillbedjare sobre aqueles adoradores verdadeiros som ska tillbe i ande och sanning. que adoram em verdade. Jesus talar om ett annat rike Jesus falava de outro reino. och han förmedlar det i bilder. E ele mostra isso através de figuras. Han förmedlar det i dialogerna. E ele mostra isso nos seus diálogos. Han förmedlar det genom att förmedla Guds rike E ele mostra então o que significa esse reino de in i Deus, människors livssituation. mostrando como isso se aplica na situação das pessoas. Så Jesus är en fantastisk samtalspartner. Então Jesus é excelente parceiro de diálogo. Jesus är en psykolog, Ele é psicólogo, men han är också pedagog. mas ele também é bom professor, bom pedagogo. Och nu ska vi läsa en text E agora vamos ler um texto i Johannesevangeliets
ja, 8:e kapitel. no capítulo 8 de João. Och det handlar om en kvinna E é acerca de uma mulher i stor utsatthet. que está numa situação bastante desconfortável. Och jag ber Bertil läsa från vers 1 till och med vers 11. E o Berto vai ler a partir do verso 1 até o verso 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. När Jesus kommer tillbaka till templet Quando Jesus volta ao templo och ska börja undervisa, e vai começar a ensinar, och människor har fokus på honom, e as pessoas ali estão olhando para ele, då berättas det om att han satte sig ner och undervisade. aí diz que ele sentou e começou a ensinar. Jag gillar den där starten i hela det här sammanhanget. Eu gosto desse começo, desse relato. För mig handlar det väldigt mycket om en mycket avspänd personlighet. Isso mostra que ele estava bastante tranquilo. En person som inte behöver försvara sig själv. É uma pessoa que não precisa estar aí defendendo a sua posição. En person som inte behöver ladda på med en massa rubriker. É uma pessoa que não precisa um montão de títulos. En person som inte måste spetsa sin retorik. Que não precisa ter uma retórica perfeita. En väldigt avspänd person. Mas uma pessoa bastante tranquila na sua função. Och så mitt när han ska undervisa, E no meio do seu ensinamento, så dyker de religiösa personligheterna upp. aí vem esses líderes religiosos. Och så händer det en massa saker. E acontece uma série de coisas. Och så anklagar man en kvinna inför Jesus. E uma mulher é acusada diante de Jesus. Och jag upptäcker några väldigt intressanta saker i den här texten. E eu descubro algumas coisas muito interessantes nesse texto. Och man ställer frågor till Jesus. E eles fazem perguntas para Jesus. Lagen föreskriver att såna här kvinnor ska stenas, säger man. Eles dizem, na lei, ordena-se que essas mulheres devem ser apedrejadas. Vad säger du? E o Senhor, que diz? É a pergunta. Och det första jag ser, E a primeira coisa que eu vejo det är att Jesus svarar överhuvudtaget inte på é que frågan. Jesus nem responde a pergunta. Det är ju nämligen så här, Porque é o seguinte, att hur Jesus än hade svarat, porque independente da resposta de Jesus, så hade det alltid kunnat varit någon som hade dömt honom. alguém sempre poderia dizer, não, mas está errado. Antingen hade de religiösa ledarna dömt honom, Ou, quem sabe, os líderes religiosos teriam dito, está certo. och hade han svarat på ett sätt som inte behagade dem, E se ele respondesse de uma forma que não fosse agradável a då hade eles, den romerska lagen dömt honom. aí a lei romana teria acusado ele. Så han är förståndig nog att inte svara på Então ele é frågan. muito sábio e não responde a pergunta. Det är nämligen så här att de här renläriga människorna,
Porque é o seguinte, porque essas pessoas religiosas, de var inte egentligen ute efter kvinnan. eles não estavam interessados na mulher, Utan de var bara ute efter att försöka sätta dit eles Jesus. estavam só querendo colocar Jesus numa situação difícil. Och frågan är om vi måste svara på alla frågor när inte ens Jesus gör det. E quem sabe a gente tem que perguntar, será que nós temos que responder todas as perguntas se nem Jesus o fez? Om inte ens Jesus var beredd att svara på alla utsatta frågor. Se nem Jesus estava disposto a responder todas as perguntas que eram problemáticas, Så är frågan om vi måste svara tvärsäkert på será allt. que nós temos que responder a tudo? Ibland är det psykologiskt riktigt Às vezes é melhor, psicologicamente falando, att inte för snabbt framföra tvärsäkra dömande svar. de não estar muito assim rapidamente dando respostas muito seguras. Nya testamentet ger oss nämligen ett uppdrag. Porque o Novo Testamento nos dá uma tarefa, Inte i första hand att vara domare över livets alla områden. não ser juiz sobre todas as situações na vida. Vi har fått försoningens tjänst. A nossa tarefa, o nosso ministério é de reconciliação Likt Jesus, com Jesus. som var där för att bringa in försoning i människors E liv. Jesus tinha chegado ali para justamente trazer essa reconciliação às pessoas, Bringa in helande i människors liv. trazer a cura às pessoas. Så har församlingen först och främst fått försoningens tjänst. E essa é a tarefa principal da igreja, um ministério de reconciliação, Bringa in helande. de trazer a sanidade, trazer a cura, Bringa in upprättelse. trazer a recuperação, Och a det restauração. är det här som är utgångspunkten i Jesu förhållningssätt. E esse é o ponto de partida da forma como Jesus age. Ordspråksboken 15 Provérbios 15 säger att ett mjukt svar stillar vrede. diz que uma resposta suave Jesus- acaba com a ira. Jesus avstår från att svara, Jesus não responde, men när han svarar mas quando ele så är det responde, ett mjukt svar. aí é uma resposta suave. Och jag ser för det andra några andra saker i den här texten. E eu vejo, em segundo lugar, nesse texto, Jesus ritar på marken 2 gånger. Jesus, ele desenha ou escreve no chão 2 vezes. Varför gör han det? Por que ele faz isso? Ja, det kan vi ju spekulera i. A gente pode estar especulando, tentando entender isso. Kanske är det psykologen som bara vill skaffa sig lite betänketid. Quem sabe é esse psicólogo que quer um pouquinho de tempo para pensar. Kanske skriver han någonting på marken som han sen tänker uttala till folket Quem sabe omkring ele honom. faz um pequeno esboço ali no chão de coisas que ele vai falar depois. Eller är det bara för att avdramatisera laddningen Ou quem sabe apenas para tirar um pouquinho da tensão desse momento. som de här religiösa ledarna skapar? Porque é isso que os líderes religiosos tinham criado. Vi vet egentligen inte varför. Nós não sabemos realmente por que Jesus escreve. Men det ser ut som att Jesu pedagogik Mas parece que a pedagogia de Jesus är till för att skapa förutsättningar för dialog. dá oportunidade para um bom diálogo. Jesus agerar på ett sätt Jesus age de uma forma som gör att också den utsatta människan que até aquela pessoa que está ali numa situação difícil ska kunna ta emot ett befriande budskap. possa receber uma mensagem de libertação. Så Jesus ritar på marken 2 gånger. Então Jesus ali escreve, ou desenha no chão 2 vezes. Det tredje jag ser i den här A texten terceira coisa que eu vejo no texto är att Jesus fullständigt byter perspektiv. é que Jesus muda completamente a perspectiva. Här anklagas en kvinna. Aqui uma mulher é acusada Jesus vänder på perspektiven e Jesus muda toda a perspectiva do acontecimento. och fokus blir plötsligt på de här E o anklagarna. foco, na verdade, agora passa para aqueles que estão acusando a mulher. Dessa renläriga på gränsen till fanatiker. Esses fanáticos que parece que tinham a sã doutrina em tudo. Och jag brukar tänka så här. E eu penso assim às vezes, Att människor som är så renläriga, que pessoas que parecem são tão santas e tão sãs na sua doutrina, att de spanar in i andras sängkammare. que muitas vezes eles ficam ali olhando para dentro da situação do quarto de outras pessoas. De behöver byta perspektiv. Eles precisam ter uma outra perspectiva.
Frågan är vad det var som fyllde de här människornas sinnen. A questão é o que realmente estava na mente desses líderes religiosos. Från udden riktad emot kvinnan riktas plötsligt udden emot dem. E de repente, então, a acusação que ali estava contra a mulher se vira contra eles. Renlärigheten kan bli så ambitiös Porque muitas vezes a busca de uma doutrina perfeita torna-se tão ambiciosa renlärigheten kan peka finger e muitas vezes, quem sabe, está acusando outros och peka på alla andra e mostra a fragilidade, a fraqueza dos och bli outros aggressiv. o- Bli aggressiv e torna-se muito agressivo. och utöva makt. E quem sabe exerce poder. Och renlärigheten kan agera på ett sånt sätt E muitas vezes, quem sabe, o dogmatismo age de tal forma att man inte ser sin egen brist. que a gente não vê a sua própria fraqueza. När alla springer åt samma håll, Quando todos correm para o mesmo lado, ropar samma sak, falam a mesma coisa, anklagar acusam och ropar samma påståenden, e quem sabe tem a mesma afirmação, då är det dags att byta perspektiv. aí a gente precisa mudar um pouco de perspectiva. I Sverige idag Na Suécia hoje, så är det ofta så att vi är med om mediadrev. muitas vezes nós fazemos parte de afirmações através da mídia Om man har liksom fått för sig någonting i media, e de repente então a mídia, a televisão, os jornais dizem alguma coisa. så sluter man ofta sig samman. E muitas vezes então o pessoal se junta em torno disso, Alla ropar samma sak. todo mundo fala a mesma Alla coisa, springer åt samma håll. todos correm para o mesmo lugar, Alla anklagar. todos acusam. Och när det händer, E quando isso då acontece, kan det vara nyttigt att försöka hitta ett annat aí perspektiv. pode ser importante achar uma outra perspectiva na coisa. När alla ropar samma sak, Quando todos pensam a mesma coisa, när alla är snabba att döma, e quando todos são rápidos a julgar os när outros, drevet går, e quando de repente a coisa, då a kan det vara multidão corre, nyttigt att försöka fånga ett annat aí perspektiv. é importante nós termos, quem sabe, uma outra perspectiva da coisa. Jesus byter perspektiv i den här texten. E Jesus então muda de foco nesse texto. Och det blir ett underminerande för de religiösa ledarna. E alguma coisa que vai trazer um problema aqui para os líderes religiosos. Men Jesus ger också nya förutsättningar. Mas Jesus também dá novas condições. Det är så tydligt i det här Fica sammanhanget. tão claro nessa situação. Gå och synda inte mer. Vai e não peque mais. Gå. Vai. Det ordet har ett dramatiskt innehåll. Essa palavra ir, vai, tem um conteúdo muito dramático. När Jesus säger gå vidare, Quando Jesus diz, continue a sua caminhada, vá agora. då finns det förutsättningar att gå vidare. Aí há condições, a possibilidade de continuar caminhando. När Jesus uppmanar oss att gå, Quando Jesus diz para nós, vai, ide. när han uppmanar oss att gå från svaghet, Quando ele diz para sairmos da fraqueza, från brister, dos erros, dos problemas, från missförstånd, da má compreensão, från sorg, quem sabe do luto, eller kanske uppenbar synd, ou quem sabe do pecado, då finns det nya aí förutsättningar. há novas possibilidades. När Jesus säger gå, Quando Jesus diz, vá, när Jesus säger gå vidare till dig, quando Jesus diz, continue a sua caminhada, då är det inte bara en rubrik över en människas liv. aí não é apenas uma questão assim geral sobre a Det är nya pessoa, förutsättningar. mas dá novas condições. Det berättas i kapitel 4 i Johannes evangeliet Conta-se no capítulo 4 de att João Jesus möter en kvinna que Jesus encontra uma mulher ute vid en brunn. lá junto ao poço. Hon är där för att hämta vatten. Ela está ali para buscar água Och hon är där mitt på dagen, e ela está lá no meio do dia, när man vanligtvis inte hämtar vatten. normalmente quando pessoas não buscariam águas ali. Och varför hon gör det då kan vi bara spekulera E a i. gente não sabe bem, mas podemos pensar por que ela está ali naquela hora. Men omständigheterna indikerar Mas dá para a gente ter uma ideia, conhecendo a situação, att det är en kvinna i stor utsatthet. que é uma mulher que está ali numa grande dificuldade, Och Jesus desprezada. möter henne där. E Jesus a encontra ali.
Och Jesus ger också henne nya förutsättningar. E dá também para ela novas condições de vida, Och hon possibilidades. blir så häpen över mötet med E ela Jesus. fica tão surpresa nesse encontro com Att hon Jesus till och med tappar bort vad hon var där que för. até ela esquece por que ela estava ali. Och hon lämnar E vattenkrukan. ela deixa ali o seu Hon cântaro, drar in i staden. vai para a Och cidade hon berättar om mötet med den här e mannen. conta para todo mundo acerca do encontro com esse homem. Och det ser ut som att Jesus stannar på den här platsen E några parece que dagar. Jesus permaneceu junto ao poço, För det berättas i kapitel 4 porque diz no capítulo att 4 efter en kort tid, que depois de tempinho, då säger människor, nu tror vi inte, aí as pessoas dizem, agora nós bara não för den här cremos, kvinnans skull. porque a mulher falou, Utan nu tror vi därför att jag har mött dig personligen. mas nós cremos agora porque nós encontramos o Mestre. Hon fick förutsättning att gå vidare. Ela teve condições, possibilidade de continuar a sua caminhada. Tydligt ett omfattande och komplicerat liv. Ela tinha uma vida muito complicada. I kapitel 9 i Johannesevangeliet No capítulo 9 de João, så möter Jesus en blindfödd man. Jesus encontra um homem cego de Och det nascença. är en massa märkliga komplexiteter i den här E há uma storyn. série de complexidades, dificuldades nesse texto. Man har en bild av att den här personen måste ha syndat A visão que os líderes têm é que ele pecou eftersom han var född blind. porque ele nasceu cego. Jesus han plockar bort de föreställningarna. E Jesus tira esses pensamentos. Och här dyker också de religiösa människorna upp. E aí, de repente, também estão os líderes Och har en religiosos massa åsikter. e tem uma série de opiniões. Hur gick det här undret till? Como é que foi esse milagre? Den blindfödde blir nämligen fullständigt seende. Porque o cego de nascença, ele é curado e ele enxerga. Vem är det som har gjort undret? Quem é que fez o milagre? Hur gick det till? Como é que foi? När skedde det? Quando é que aconteceu? En massa oväsentligheter dyker upp. E uma série de coisas que, na verdade, não eram importantes. Och man repeterar. E continuam Så jag vet egentligen falando inte isso. vem han är. Na verdade, o pessoal não Men jag har reconhece ju försökt Jesus. återge Mas eu tenho tentado mostrar. undret som har skett i mitt liv. O homem diz, eu estou tentando falar aquilo que aconteceu na minha vida. Jag har fått nya förutsättningar. Jesus me deu novas possibilidades. Precis det som Jesus säger till äktenskapsbryterskan i det här E é sammanhanget. exatamente aquilo que Jesus diz para essa mulher adúltera aqui Gå, no du texto. får nya förutsättningar. Pode ir, você tem novas possibilidades. När Paulus måste försvara sig och sitt liv och sin position Quando o apóstolo Paulo tem que defender a sua posição e a sua vida, mot anklagelser i Korint, quando tem acusações, por exemplo, na carta lá em Corinto, så säger han, e ele diz o seguinte: om jag ändå ska skryta, se eu ainda vou falar alguma coisa de då mim vill jag mesmo, skryta med min svaghet. e vou falar bem de mim mesmo, eu vou falar da minha Därför att fraqueza. i svagheten, där blir kraften Porque störst. na fraqueza, ali, a grandeza, a fortaleza de Deus se Jag mostra. skryter med min svaghet, Eu posso falar da minha fraqueza, så att Kristi kraft kan omsluta mig. porque o poder de Cristo pode me ajudar. Alltså också den intellektuellt skarpe Paulus. E até esse cara muito intelectual que era o apóstolo Paulo, Han skryter, ele fala bem de si mesmo men han skryter bara med det Kristus har gjort i hans e ele liv. só se orgulha daquilo que Cristo fez na sua vida. Det är nämligen vad Kristus får göra i våra liv Porque é justamente aquilo que Cristo pode fazer nas nossas som avgör vidas vår livsresa. que vai determinar a nossa jornada. Det är vad vi tillåter Kristus göra i mötet med honom, É o que nós deixamos que Cristo faça quando o i encontramos våra liv nas nossas och vidas genom våra liv, e através das nossas som vidas avgör vår que livsresa. vão decidir a nossa caminhada com Och Ele. när vi ser på den här kvinnan E quando vemos essa mulher och ställer det i relation till de religiösa ledarna, e colocamos em relação aos líderes religiosos, så uppfattar jag então eu entendo att kvinnans livsresa que a caminhada, a jornada, a vida dessa mulher blev betydligt mer dramatiskt positiv. foi muito mais positivo e até de uma forma dramática, Blev fyllt av meningsfullhet. que recebeu um sentido de vida
blev möjlighet till djup fascination E quem sabe uma possibilidade de se fascinar realmente com om jag Cristo. jämför med de religiösa ledarna. Quem sabe mais do que os líderes Det religiosos. är nämligen vad Kristus får göra i våra liv Porque é o que Cristo faz na nossa vida som avgör vår livsresa. que vai determinar a nossa caminhada na vida. När Jesus förde dialog med människor, Quando Jesus tinha esse diálogo com as pessoas, när han såg in i människors inre, quando ele via o interior das när han pessoas vägledde människor, e quando ele guiava as pessoas, då gav han totalt nya então möjligheter. ele dava completamente novas possibilidades. Därför hans uppdrag, Porque a sua tarefa det var försoningens tjänst. era o ministério da reconciliação. Församlingens uppdrag A tarefa da är igreja försoningens tjänst. é reconciliar as pessoas. Och det sker i Asien idag. Det sker i Asien. Isso acontece na Ásia hoje, Det sker i Nordamerika. acontece na América do Det Norte, sker emellanåt i Europa. acontece na Europa, Men det sker också i er kontext. mas também no contexto de vocês. Ni får stå i försoningens tjänst Vocês podem estar dentro dessa tarefa de reconciliação och sträcka ut Jesus Kristus till människor. e levar Jesus Cristo às pessoas. Och så sker det någonting i vårt eget liv. E Vårt aí eget liv. acontece alguma coisa nas nossas próprias vidas. Jesus Kristus upprättar Jesus Cristo restaura och vi får gå e vidare. nós podemos continuar a nossa caminhada. Gå vidare. Continuar a caminhada. Det är det han säger också till sin församling É idag. isso que ele diz para a sua igreja hoje. Gå vidare. Continue a Sträck caminhada. dig längre. Vai mais longe. Jag ger dig nya Eu te dou förutsättningar. novas possibilidades. Amen. Amém. Låt oss be tillsammans. Vamos orar juntos. Vi står upp tillsammans. Vamos ficar em pé, por favor. Fader, jag tackar dig för din nåd. Senhor, nós te agradecemos por tua Jag graça. tackar dig för din trofasthet. Agradecemos por tua fidelidade. Jag tackar dig för att du ser in i din egen Te församling. agradeço porque tu vês a tua igreja. Tack för ditt hjärta för din församling. Obrigado, Senhor, pelo teu coração por tua igreja. Här i det här området, Aqui nessa região, i Paulina, aqui em Paulínia, i Campinas, lá em Campinas, Stor São Paulo. no em São Paulo. Tack för att du har ett blödande hjärta för din församling i Obrigado, Pai, Brasilien. porque tu tens coração que sangra por tua igreja. Tack för att du ser alla längtande människor också Te i agradeço Europa porque tu idag. vês todas as pessoas que estão ansiosas buscando hoje. Eller i Asien, Na Ásia, på den afrikanska quem sabe no kontinenten. continente africano. Tack för att du ser in i våra hjärtan. Obrigado porque tu vês o nosso coração. Tack för att du ser församlingens hjärta. Porque tu vês o coração Men da du tua sätter igreja. också redskap i E församlingens também händer. mandas, ó Pai, agentes e instrumentos dentro da tua igreja. Och ger oss förutsättningar att gå vidare. E nos dá possibilidade e condições de continuar Tack te för servir. alla förutsättningar du ger till oss. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que tu nos dás. Tack för att du sänder oss. Obrigado, Pai, porque tu nos envias Tack för att du låter oss tjäna dig. e nos deixa te servir. I Jesu namn. Em nome de Jesus. Amen. Amém.